Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, entre elas o Instagram, @TV Cidade Oficial, o Facebook e YouTube TV Cidade Taubaté. Estamos começando ao vivo o nosso programa das 6, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019, aqui pelo nosso canal 3, na nossa TV Cidade, e ao vivo, né, pela nossa operadora NET para Taubaté, Tremembé, Caçapava, Jacareí, Ubatuba, né, e eu acho que será que eu esqueci mais alguém? São José dos Campos. Ah, sim. Então, nosso programa nesse Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, a gente vem trazer essa reflexão, né? Será que é só um dia que nós temos que pensar em preservar a camada de ozônio? Quais são as atitudes que nós fazemos que prejudicamos a camada de ozônio e, por conseguinte, todo o ecossistema terrestre? Então, essas ações, a gente, todos os dias, todos os momentos, nós temos que refletir, né? Cada produto que a gente compra tem um impacto na natureza e acaba também interferindo no nosso planeta. A camada de ozônio é a nossa proteção, gente. É onde nosso planeta consegue segurar aí a violência, né, dos raios solares, né, que em determinado período da manhã é bom, mas depois vai ficando mais intenso, né? E quando a camada de ozônio tem aí fatores que a prejudicam, a gente vive no efeito estufa, né? Como a gente está vivendo agora. Estamos no inverno, mas com cara de verão, né? Nem parece que vai ter ainda a primavera pela frente. Bom, hoje começou em Taubaté, né, a tradicional feira literária, Feira da Literatura Infantil de Taubaté, né? Taubaté é a nossa capital da literatura infantil, com programação desde a parte da manhã, lá na nossa Avenida do Povo, né? Onde teve abertura para a imprensa, mas hoje é abertura oficial. E daqui a pouquinho, o show de hoje é com o Mundo Bita, né? E antes também tem apresentações na nossa Avenida do Povo. Amanhã, logo às 8h30 da manhã, já começa a programação com o pessoal lá da Figo Camargo, fazendo musicalização infantil, né? E outro destaque aqui, às 15h30, Movidos à Corda e musicalização infantil também da Figo Camargo vão estar junto. E à noite, às 20h, U2 On Love, né? Então, muito bacana. Durante a semana vamos apresentando para vocês alguns destaques da programação, lembrando que vai até domingo, né, a nossa feira, nossa Fleet aqui taubatiana, com stand, exposições, lançamentos de livros de escritores, né, da nossa região e também do Brasil. Muito bacana mesmo. Quer saber a programação completa? Entra lá no nosso Facebook, tem todo esse material para você mais por dentro, né? Mas durante a semana também vamos ter aqui em Taubaté, né, da nossa querida Orquestra Sinfônica, a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, ele que volta para poder bater um papo com a gente aqui na TV Cidade, o Pércio Camargo, né, que é coordenador ali da Orquestra Sinfônica, e junto com ele a violinista, né, a Heloísa Rocha, que faz parte da orquestra, e veio bater um papo conosco um pouquinho para falar desse bonito trabalho que é feito, né? Pércio, boa noite. Heloísa, boa noite. Boa noite. Conta um pouco pra gente o que é a nossa Orquestra Sinfônica Jovem, quem participa dela. Bom, a Orquestra Sinfônica Jovem existe desde 2002. Foi formada por decreto, né, na antiga gestão do José Bernardo Ortiz, e por editais, a cada 2 anos a gente se renova os músicos que lá compõem, né? Hoje a gente conta com em torno de 60 músicos, todos bolsistas, né? Mantidos pela prefeitura, né? A orquestra é lotada na Secretaria de Turismo e Cultura, e a gente tem esse trabalho que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. É um trabalho bem gratificante. Nós conseguimos, pela primeira vez, colocar a Orquestra Sinfônica no hall de apresentações do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Isso nos deu um know-how bem grande. Temos já um projeto
pela visibilidade que teve desse concerto nosso no Festival de Campos do Jordão, provavelmente o ano que vem nós teremos um dia para tocar na Sala São Paulo, lá em São Paulo. Então vai ser bem legal. Que é um dos grandes espaços no Brasil de música clássica, né? É o templo, né? Com certeza, é um templo lá, a gente fala que é a Sala São Paulo e o Teatro Municipal lá, né? Mas então a gente está nessa expectativa da gente formalizar esse convite aí que foi feito tanto para a Orquestra Sinfônica como para a Banda Sinfônica, da gente ter um espaço lá, um dia de concerto lá na Sala São Paulo. Bacana, você falou de 60 bolsistas, né? 60 músicos, quais são as características de onde vem, como que eles chegam à Orquestra Sinfônica a partir do processo de aberto para o Brasil todo, mas é uma bolsa auxílio, né, no valor de R$500, é um auxílio para ajudar, né, nos estudos, mas a gente tem bastante gente de Taubaté e da região. A gente tem pessoal de Jacareí, Pindamonhangaba, a gente tem alguns que são loucos, que vêm de São Paulo para cá, para tocar, a gente tem pessoal um pouquinho mais do lado do Vale, Queluz, Guará, Aparecida, então a gente tem um pessoal bem legal de toda a região, até Ubatuba a gente tem. Então a gente tem uma turma bem legal que vem só para agregar no trabalho que está sendo feito com a orquestra. Bom, entre esses integrantes nós temos a Heloísa, né? Como que você conheceu a Orquestra Sinfônica? Quanto tempo que você já faz parte dela? Né? Como foi esse processo de ingresso? Bom, já fazem quase 5 anos, né? Na realidade que eu estou sendo, né, fazendo parte da Orquestra Jovem. E eu conheci ela porque eu moro na cidade ao lado, como o Percy já falou, em Tremembé, né? Então ficou muito fácil de ficar sabendo, né, do edital e etc. Através da Fego Camargo também, né, que é a escola onde os músicos todos prestaram, todos fizeram o edital para estar participando da orquestra, porque é uma oportunidade incrível que a cidade oferece, né? Bacana. Os nossos jovens tem que ter a partir de que idade? Qual a idade que faz parte do projeto? Anteriormente a gente tinha a partir dos 12 anos, mas a gente teve alguns problemas por questão de idade mesmo. A gente teve que elevar o nível de idade a partir dos 15 anos de idade. Então a partir dos 15 anos de idade é aberto para qualquer pessoa fazer a prova, né? Entrar no edital, olhar como funciona e fazer essa prova. Sempre de 2 em 2 anos, né? Então, provavelmente o ano que vem nós teremos já uma nova chamada aí para a gente refazer o quadro ou mesmo, de repente, os que estão se adequando, estudando e dê continuidade no trabalho. Luiz, qual que é a rotina depois que começou aí a fazer música clássica e depois começou a fazer parte do projeto da Orquestra Jovem? Tem uma rotina muito programada de estudos assim, para os repertórios que a orquestra desafiadores, né, acho que para todos nós estudantes que estamos ali. Então a experiência ela cativa você a ter que estudar cada vez mais, né? Isso é uma coisa que a gente nunca vai poder fugir. Bom, entre os desafios está a apresentação aí para a população, né, para a comunidade. Nessa quarta-feira temos mais uma, né? Porque durante o ano existem várias apresentações, como você falou, Campos do Jordão, mas outras aqui na nossa região, né, Percy? Isso, exatamente. Em especial essa de quarta-feira, no dia 18, no Teatro Metrópole, às 20 horas. A gente aproveita para fazer o convite para todo mundo, né? Precisa chegar lá com uma horinha de antecedência para retirar o convite. Mas dentre essas são vários outros concertos que nós fazemos na cidade e na região. Isso, prefeituras aqui do Vale aqui sempre fazem o convite, ou para estar levando a banda sinfônica, ou para estar levando a orquestra. E a gente tem abrilhantado aí, não só no Teatro Metrópole, como nas comunidades, né? A gente tem feito bastante concerto. E vale ressaltar também os concertos didáticos que nós fazemos nas escolas municipais. O Percy está dando pensamento, eu ia perguntar sobre isso. Então, exatamente. Ainda vi a foto na sequência. Exatamente. Então a gente tem os concertos didáticos, né? Que a gente até valoriza muito mais isso daí, porque a gente faz os concertos para as crianças, né? A gente vê que tem crianças que nunca tiveram a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica, ver alguém tocando um violino, conhecer qual que é a história dos instrumentos. Então isso é bem gratificante, é muito legal fazer o concerto didático dentro da escola municipal. Então nós vamos fazer um concerto didático aqui, apresentando uma música, né? A Heloísa Rocha vai trazer pra gente. Quem você vai trazer aí
dos compositores que vão se apresentar na quarta-feira através de vocês aí? Beethoven, Tchaikovsky, Wagner, Villa-Lobos, ou tem outros ainda? Não, são esses mesmo que a gente São esses mesmo. Tá? Eu vou tocar um excerto do Romeu e Julieta de Tchaikovsky. Eu tenho que confessar pra você que eu tenho dificuldade de trazer música aqui no nosso programa, né? Porque a gente fica flutuando, você também tava flutuando, quase que você cai do banco, olha só. É uma delícia. E depois pra gente se enquadrar aqui na câmera fica difícil. Cara, isso é uma delícia. Você imagine uma violinista do porte que a gente tem na Luísa, tão jovem, né? Quando a gente tem a reunião de todos os outros músicos, o conjunto, cara, é fantástico. A gente é privilegiado aqui em Taubaté, por a gente ter um prefeito que valoriza esse tipo de cultura, que está bancando isso daí. A gente costuma bater na tecla, a gente vai na contramão de as outras cidades que vem fechando orquestras e bandas aí, e a gente consegue manter uma orquestra sinfônica do porte da que nós temos aqui, com pessoas talentosíssimas aqui. Isso é um privilégio para poucos. Heloísa, além de se apresentar nas outras cidades, você também já teve a oportunidade de trocar experiências, né, com outros músicos, né? E maestros também, né? Você já tocou junto com o João Carlos Martins, é isso? Isso. Como que foi essa experiência? Nossa, foi uma experiência muito inovadora para nós, assim, além de ser uma fonte de inspiração, tocar com músicos assim renomados e que podem agregar muito para a orquestra, né? A gente cresce assim extremamente quando a gente tá próximo e trabalhando com pessoas desse nível, né? Então foi uma oportunidade muito preciosa. João Carlos Martins, que toda vez que está em Taubaté ou na região, né, tem sempre o carinho conosco da TV Cidade. Eu quero retribuir o carinho também, porque esse fim de semana ele perdeu um grande amigo, né, que é o cantor Roberto Leal. Inclusive hoje tinham projetos para continuar ainda este ano, né, lá em Portugal, com apresentações. Eu vi ontem lá na Rede Globo, né, também, uma matéria muito bonita, para tocar uma música no piano, ele que não está tocando mais, né, e 2 anos, torcedores da Fortuna da referência, né? Então, maestro, né? Sempre muito bonito trabalho que faz também por causa da música clássica no Brasil e no mundo, né? O cara é referência, né? E o legal é que a visibilidade dele, ele ter começado o projeto que ele estava fazendo, que é a Orquestra no Brasil, é uma nossa orquestra. Aqui em Taubaté, foi um privilégio para nós. Eu gostaria que você nos privilegiasse com mais uma apresentação, né? Aquela outros de 3 cabeça, músicos. Ele sempre faz isso, pega a gente. Eu sempre pego surpresa, né? Você fica assim, uau! Pode pegar qualquer outra coisa que você sabe de cor aí. Tá?
Eu gostaria que você orientasse as pessoas de casa, né? Às vezes a pessoa pergunta, nossa, eu vou assistir música clássica, deve ser caro, né, para entrar. Como que vai ser a apresentação? Tem ingresso, como que é? Isso, todas as apresentações da Orquestra Sinfônica ou Banda Sinfônica é gratuita, né? É mantido pela Prefeitura para a cidade. Então, qualquer apresentação que a gente faça, seja no Teatro Metrópole ou qualquer outro local, sempre vai ser gratuito. Então, no Teatro Metrópole, a gente pede para as pessoas sempre chegarem lá pelo menos com 1 hora de antecedência para retirar o seu ingresso, né, para poder prestigiar o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Espero que, como a banda sinfônica, nós conseguimos uma lotação máxima, 550 pessoas dentro do teatro. Então, você sabe o tamanho que é aquele teatro lá assim, a gente não tinha ninguém, não tinha lugar nenhum mais para sentar, então foram 550 pessoas. Espero que a gente também possa ter esse privilégio de ter 550 pessoas dentro do Teatro Metrópolis, apreciando uma orquestra maravilhosa que nós temos aqui em Taubaté. Luiz, agora eu quero que você leve ao maestro, né, o seguinte desafio, para ele trazer uma parte da Orquestra Sinfônica Jovem aqui no nosso programa, porque eu já pedi isso pro Pércio, né? E o homem é muito atarefado, gente, né? Ele também é músico, também faz parte de vários projetos da nossa cidade, né, Dor? Então você anota na agenda e fala, o André, você está programado. A regência vai ser com o maestro Bartolomeu S. Isso, a regência total o concerto vai ser do Bartolomeu Vaz, é o maestro assistente. Lembrando que a gente tem um maestro que é o coordenador artístico, que é o Rogério Vandenguer Brito, a minha coordenação. E sempre lembrando, né, com o projeto maravilhoso que está sendo feito pela Prefeitura. Vamos terminar o nosso programa com o Tchaikovsky de novo? Vamos! Sim. Para deixar o pessoal de casa com vontade ali mesmo, a gente, amanhã, na quarta-feira, às 20 horas no Teatro Metrópolis. Chegue antecipado, porque senão não vai ter lugar. Não vai chegar em cima da hora e querer entrar, porque o negócio está fechado já. Ele não pode entrar mais. Não mesmo. Tá bom? Heloísa Rocha, fica com você. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo fugiu covarde e a rosa morreu calada. A mulher é protegida quando não fica calada, porque qualquer violência tem que ser denunciada. O que não for consentido ou for forçada a fazer, o que for desrespeitoso é preciso se dizer. Falar de feminicídio não é pantinha, é verdade. Tem muita mulher morrendo pelo machismo covarde, Morrendo por ser mulher, numa total crueldade. são números alarmantes, é triste a realidade. Nesse São João, meu compadre, dance um forró arretado. Respeite sempre as mulheres, brinde feliz, sossegado. Pra esse tal feminicídio ser banido no nosso estado.
Estamos de volta aqui na TV Cidade, nosso programa das 6, desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Eu quero aproveitar também e mandar um recadinho. Nosso querido amigo Silésio pediu para a gente fazer o convite para toda a população que dia 29 de setembro, a partir das 8 da manhã, lá no Clube dos Comerciários de Taubaté, o 6º Resgatando os Sertões vai estar com exposição, venda de produtos rurais, né? Tenda dos artistas se apresentando, aquele almoço gostoso com comida típica dos sertões, artesanatos, e o seu Pedrinho Sertanejo vai estar lá com a dança de São Gonçalo. Seu Pedrinho, um abraço, que sempre nos acompanha aí na Independência, né? Passeio de veículos com gaiola, quadriciclos, né? Os tropeiros, olha, Mário Vagalume e o Paulinho Jeca de Taubaté, e além, né, de outros expositores. Tá? Se eu falar da comida, a gente fica aqui de água na boca, né? Começa com mel, paçoca e aí por aí vai. Tá aqui o cartazinho do Silésio. Durante a semana ele vem conversar conosco no nosso programa das 6, bater um papo também sobre esse bonito trabalho que ele é feito há alguns anos aqui na cidade de Taubaté, né? Através de viagens turísticas, viagens culturais, e uma vez por ano ele reúne todo esse pessoal da zona rural lá no Clube dos Comerciários para poder trocar as experiências também e para a população poder conhecer melhor, né, o que é o sertão de Taubaté. Bom, gente, agora no nosso segundo bloco eu estou recebendo a Verônica Monteiro, ela que é escritora, jornalista, pesquisadora, e nós vamos falar sobre o cárcere feminino no Brasil, né, a vida após o cárcere, e junto com ela volta ao nosso programa a Carolina Montanieri, que é psicóloga clínica, analista do comportamento pela nossa Universidade de Taubaté, especialista em terapia comportamental pela Universidade de São Paulo. A Verônica traz uma publicação, né, que, ao nosso entender, é uma referência no Brasil, né? É um assunto que é tabu, né? Demais. E eu pergunto, como que você, onde foi o fio da meada para poder lançar esse livro, para poder começar essa pesquisa? Então, na verdade foi assim. Em 2014, quando eu comecei a estudar jornalismo aqui em Taubaté, eu trabalhava como professora de inglês numa escola aqui na cidade, e eu conheci uma moça chamada, que eu chamo no livro de Caroline. E à primeira vista a gente não sabe do passado da pessoa, né? Então a gente foi criando aquele laço de amizade, de colega de trabalho, e ela me contando a vida dela, contando a minha vida, até que ela comentou comigo que ela tinha sido presa. Eu fiquei tipo, como assim você foi presa? Eu não sabia disso antes, né? E ela contou pra mim que ela traficou drogas por tantos anos, e ela foi presa por conta do tráfico de drogas. Ficou presa por, se não me engano, 3 anos e meio. Teve o filho dela dentro do presídio, e eu fiquei tipo, poxa, a gente realmente não sabe o que a pessoa viveu antes de conhecer, né? E daí, quando foi a época de fazer o TCC da faculdade, eu lembrei da história dela, porque a gente mantinha amizade, e eu falei, será que você topa, né, dar um depoimento pro livro? Eu não sabia que ia tomar toda essa dimensão. Eu conheci tantas histórias de mulheres que passaram pelo cárcere. Mas entre conhecer a Caroline, como você falou, é o nome fictício que você usa no livro, e sair esse TCC, a partir do momento que você descobriu essa história dela, como que foi na sua cabeça? A gente tem sempre, pelo menos eu sempre tive a visão do presidiário, vagabundo, presidiário, que a sociedade taxa, né, sendo uma coisa muito ruim, esse presidiário, que não quer nada com a vida, que vai continuar no crime. E quando eu conheci ela, vi que era uma mulher que foi presa por tráfico de drogas, mas mesmo assim ela estava tentando, né, sozinha, se reinserir na sociedade como pessoa, como profissional, dando aula de inglês junto comigo. Poxa, aquilo lá foi um choque de realidade, né? Bom, a história dela te inspirou, né? E você foi atrás de outras histórias, né? Essas outras histórias foram fáceis de se encontrar? De certa forma, sim. Porque eu fiz tudo assim da Carolina. Ela, na época, morava no Secap, se eu não me engano, mas ela viveu a vida inteira no Jardim América, Três Marias. Então ela conhecia muitas mulheres que viviam lá e que foram presas por tráfico de drogas. Então ela foi me dando o caminho das pedras, foi me indicando, fala com tal fulano, fala com tal fulano. Às vezes ia comigo lá no lugar. Conseguir encontrar as mulheres foi fácil, mas fazer com que elas quisessem conversar comigo sobre esse assunto foi mais complicado. Elas tinham receio, tipo, mas colocar meu nome,
nossa, mas sei lá, vai buscar no da polícia e, né, dar um BO depois. Então, não convencê-las, mas fazê-las entender como seria esse trabalho foi mais complicado. Como que foi? A gente sabe que tem uma banca, tem os professores, orientadores, né? E que nem sempre, às vezes também, dentro do mundo acadêmico, existe aquele conservadorismo, vou falar o português bem claro, né? Como que foi quando você apresentou essa temática dentro desse universo acadêmico? Houve aceitação, houve incentivo ou você também foi por você? Então, a minha orientadora, graças a Deus, sempre foi muito carinhosa comigo, foi muito tranquila. Ela aceitou o projeto, ela falou que era muito interessante. Então a gente começa a montar o projeto e passa pela pré-banca, né, para ver se vai para frente eu posso continuar com ele. Na pré-banca, teve um professor que foi muito relutante. Ele falou assim, mas por que você fala só de mulheres? Mulheres e homens vivem a mesma coisa no presídio. Eles foram presos pelo mesmo motivo, eles vivem a mesma coisa. E foi exatamente isso que eu quis mostrar no meu livro. Não é presídio. São coisas totalmente diferentes. Então, eu até comentei na introdução do meu livro que quem quiser conhecer e entender o motivo pelo qual isso é diferente, vai ter que ler o livro. Sabe? Porque é aqui que eu tô tentando quebrar esse tabu de que é a mesma coisa. Bom, sem dar o spoiler do livro, né? Alguns motivos que possam mostrar essa diferença entre homem e mulher. Bom, tem muitas pesquisas que falam que o presídio ele foi feito por homens e para homens. Tanto é que também tem muitas reportagens que já foram publicadas, usando como exemplo, as mulheres não têm coisas que suprem sua necessidade básica feminina. Mulheres menstruam, que ainda é um tabu, infelizmente. Mas mulheres menstruam, e tem muita mulher no presídio que usa miolo de pão como absorvente. Nossa. Homens não passam por isso. As mães deixam seus filhos em casa. As mães têm essa ligação muito grande com os filhos. Os pais já nem tanto. Então, tem toda essa diferença. Quer dizer, o Estado não está preparado para receber as mulheres em situação de cárcere. De maneira alguma. E eu posso dar o testemunho aqui que durante a internação da minha mãe, uma parturiente, né, assim que chama, né, uma mulher que estava prestes a dar luz, que estava em cárcere, estava acompanhada de homens, né? A lei diz que não pode, né? A lei diz que mas a realidade não é essa. Mas isso acontece até hoje. A Carol, né, você colaborou com o meu livro, ela até comentou um episódio da própria Caroline, que teve o filho dela dentro do presídio, e ela foi algemada da cama para ter o filho. Qual a necessidade disso, né? O efeito que isso traz na mulher, desde essa situação até hoje. Né? Os traumas. Trauma que isso vai carregar, né, mais pra frente, como se ela fosse sair correndo. Ela só quer ter um filho ali no colo, né? É o que eu comento no livro, né, com você sobre o diálogo tônico, que é o diálogo entre a mãe e o bebê logo depois do nascimento e ao longo dos 6 meses de nascimento depois da criança, né? Então, assim, é muito importante ter esse vínculo da mãe com o bebê. E a mãe num presídio, isso não é tão viável, porque ela não vai ter a criança ali com ela a todo tempo. Carol, como a Verônica disse, que o presídio é feito de homens, né, e para homens, e o nosso estado não está preparado para receber as mulheres, né? As mulheres, depois que elas são encarceradas, né, por motivos eles que depois a Verônica pode até relatar para a gente quais são os principais, elas estão preparadas para o cárcere e depois para sair do cárcere? Eu acho que nem os homens quanto as mulheres estão preparadas, porque assim, dentro do presídio há um certo trauma, um certo bullying, uma certa reeducação que acontece que é muito fora da realidade. E aí quando a gente chega aqui fora, foi o caso que a Verônica escreveu no livro, né? Que a gente se depara com pessoas que estão tentando uma nova vida e às vezes não conseguem pelo simples fato de serem presos, de serem ex-presidiários, né? Então, assim, eu acho que por conta de ser mulher já é mais difícil, né? Por conta ou de ter filho, ou por conta da idade, ou por conta de condição financeira, por status social, isso já implica muito mais do que o homem. Bom, vivemos numa sociedade também altamente preconceituosa, né? O peso do preconceito de um homem e de uma mulher depois em liberdade é o mesmo? Eu acho que depende muito, né, de caso para caso. Eu, por exemplo, eu trabalhei num
presídio e não tive a experiência de trabalhar no presídio feminino, mas eu vi a experiência assim do contato que eu tive com os presidiários. Eles mal falavam sobre família, era mais de trabalho, era a saudade de ter uma relação sexual, era a vontade de comer alguma coisa diferente, mas o vínculo do filho ele era muito precário. E se a gente for ver no livro da Verônica, a gente vê esse vínculo muito forte que as mães, que as mulheres têm com o filho. Não só se elas não tiverem filhos, mas a relação dela com a mãe lá fora, a família lá fora, que normalmente os homens não têm. Eu acho que um exemplo muito grande disso são as visitas aos presídios. Homens são muito mais visitados pelas mulheres do que as mulheres são visitadas pelos homens. Quando os homens são presos, as mulheres ainda vão ao presídio, levam comida, levam as crianças para visitar. Já as mulheres, quando são presas, são poucos os homens que vão. Geralmente é mais a mãe, ou o pai, ou um irmão, mas o marido, ou o namorado, não vai. Principalmente quando a pessoa está presa em um estado diferente, uma cidade muito longe. Então as mães, mulheres, filhas vão pegar o ônibus e vão viajar 3, 5, 10 horas para visitar o pai, o marido, o irmão. Mas o contrário, isso não acontece. Verônica, você citou o caso da Caroline, né, que foi por questão do tráfico de drogas, Sim. né? Entre as outras pesquisadas, quais eram as realidades? Todas foram por tráfico de drogas. Todas. Foram 6 das detentas e as 6 foram por tráfico de drogas. E daí eu fui tentar entender por que elas foram presas por tráfico de drogas. Por que isso aconteceu? Das 6 que eu achei, as 6 foram pelo mesmo motivo. Daí a gente entra numa questão socioeconômica. Algumas dessas mulheres são mulheres com filhos, ou então mulheres que têm que sustentar a mãe, que já é idosa, e não tem de onde tirar uma renda fácil. Por exemplo, no caso da Juliana também, que eu retratei no livro. Ela morava com a mãe, que é idosa, e com os 2 sobrinhos pequenos. A irmã foi presa por tráfico de drogas. E as crianças não tinham leite para tomar. Então ela pegou o mais fácil pra ela ali, que foi o tráfico. Se não me engano, ela tinha que levar uma mochila de drogas pra Pinda. E já na rodoviária a polícia prendeu ela por 3 anos e meio pra ganhar R$150. Ela ia ganhar R$150 pra gastar com leite. Ela foi presa por causa disso, por 3 anos e meio. Então é essa questão socioeconômica. As mulheres elas precisam de algo para sustentar a casa. Tanto é que o maior índice de prisão feminina é por tráfico de drogas. Que é o contrário dos homens, que geralmente são mais violentos, mulheres não, é mais por uma questão econômica mesmo. Você falou que todas elas no começo foram reticentes, né, em te contar essas histórias, né? E durante o processo, como foi? Mudaram o comportamento também? Sim. Algumas não queriam falar, ficaram com medo. Tanto é que eu fui numa casa que a Caroline me levou. Ela falou assim, você pode atravessar qualquer uma, que todo mundo já foi preso. Então eu falei, nossa, então essa casa vai ser boa. Eu falei com a mãe e com a filha. A irmã não quis falar. Já a outra quis. Ela já chegou e falou assim, eu vou ser famosa, vou aparecer na Vanguarda, vou aparecer no jornal tal. Então ela tava toda sentida desinibida. Mas tinha outra que ficou assim, mas por que você quer falar sobre isso? Mas isso vai sair na onde? Vai aparecer meu nome? E já ficam mais receosas. Acho que ainda mais por conta de ser um livro reportagem, né, pro teu. Então fica aquele caso, mesmo sendo fictício, as pessoas provavelmente talvez conheçam, então interligue, não sei. Mas as histórias acabam sendo diferentes, não tem jeito. Mas tem aquele medo mesmo, né? Será que eu vou ser achada? Será que eu vou ser descoberta? Será que a polícia vai me descobrir com o livro? Porque é um livro também que tem algumas denúncias. Então... Com certeza. Então o medo delas disso cair na mão de um policial e saber que tá falando sobre ele é muito grande. Essas denúncias vão do que? Desde da corrupção policial até violência dentro do próprio... Exatamente. Mulheres que foram forjadas, traficavam, mas a droga que encontraram com elas não era delas, foram forjadas com crack, cocaína. A Caroline apanhou grávida de policial, foi presa na cama durante o parto. Então são denúncias que aconteceram e que muitas delas têm medo, né, disso vir à tona, assim, explodir e saber que é dessa pessoa que está se tratando. Me chamou a atenção um depoimento da própria Carolina Montanieri, né, que
que ela fala: não é sobre dar voz para quem cometeu o crime e cumpriu, mas reconhecer que existe uma pessoa humana com família e sentimentos lutando por uma vida melhor, né? Depois de ter passado por tudo aquilo que o presídio deixou dentro de cada uma delas fora da prisão. Isso que o presídio deixou, existe algum aspecto positivo que o presídio deixa dentro de uma pessoa, deixa dentro de uma mulher? Eu acho que, na verdade, o aspecto positivo que deixa em um presidiário, na verdade, é ele mesmo. Então, assim, a partir do momento em que ele entra lá, ele vê que ele errou, mesmo no caso do exemplo dela, de uma das participantes, né, que foi vender a droga pra conseguir leite, é uma forma errada, se for parar pra pensar. Então, assim, que comece de baixo, que vende um bolo pra vender, que seja uma manicure, que seja alguma coisa, obviamente não menosprezando outras profissões, mas comece de baixo. Mas assim, as pessoas acabam indo para um lado mais fácil. Só que um lado mais fácil é errado, né? A gente sabe disso. Só que assim, a partir do momento em que você entra para uma prisão, e é uma prisão horrível, eu já trabalhei, eu sei como que é muito pesado, é uma carga muito negativa. Então, a partir do momento em que eu só ia lá trabalhar, ficava um tempinho lá e ia embora. E quem morava lá? E quem comia comida de lá? E quem dividia uma cela com 30 pessoas? Com um calor infernal? Você tem que fazer o xixi num lugar onde todo mundo vai te ver. Então, assim, questão positiva, eu via mais pelo lado da educação. Eu acho que era o único ponto positivo que tinha. E as palestras que o presídio normalmente fornece, que inclusive eu gostaria, né, e eu pedia pro diretor do presídio para eu fornecer a palestra pro pessoal, de trazer mais informação, de não ficar naquela mesmice, né, da gente trazer um pouco de informação de fora. Mas assim, pelo que eu vejo, educação, a gente se educa com livro, a gente se educa com acolhimento, a gente se educa com afeto, mesmo sabendo que a pessoa errou, mesmo sabendo que a pessoa estuprou, mesmo sabendo que a pessoa é um assassino, né? Mas assim, a partir do momento que ela saiu, ela já cumpriu o crime que ela fez. Então ela tem direito a uma nova oportunidade. E vai dela se ela vai ter esse direito de uma nova oportunidade ou não. Então cabe nós aqui de fora, as empresas, estabelecimentos, comércios, a fornecer uma nova oportunidade. É um dos meus comentários na entrevista do livro da Verônica que eu comento, né? Se a gente der uma oportunidade e acaba descobrindo que a pessoa é presidiária, por que eu vou mandar ela embora sendo que ela já estava lá e eu não sabia que ela era ex-presidiária? Eu não vejo lógica nisso. Mas enfim, cada contexto é um contexto, né? Verônica, então aproveitando esse gancho, eu quero saber, né, se o nosso mercado de trabalho está preparado para isso, né? Você citou o caso da Caroline, que estava inserida no mercado de trabalho, dando aula, né? As demais também estavam inseridas no mercado de trabalho ou buscando aí ainda oportunidades? Algumas estavam buscando. A Caroline, antes de dar aula, ela entrou como caixa no supermercado de Taubaté. E Taubaté é uma cidade grande e uma cidade pequena, que fofoca corre aqui, né? E quando chegou no ouvido de algum supervisor dela, coisa do tipo, que ela é ex-70, ela foi demitida. Por que ela estava trabalhando tranquila, né? Custa dar essa chance para a pessoa. Então ela começou a trabalhar nessa escola porque justamente essa escola não pediu o atestado de antecedentes criminais. Eu acho que a partir do momento que a empresa ela pediu o atestado de antecedentes criminais, a chance da pessoa ser contratada é muito menor. Porque ela já ser julgada por aquele papel. No papel, ela ser julgada por aquilo. Eu acho que nesse caso caberia ao Estado, né, fazer uma análise, atestar mesmo se a pessoa está apta ao emprego, se ela não está. Tipo uma carta de recomendação, eu acho que não, né, caberia algo desse tipo. Uma avaliação psicológica, exatamente, talvez. Porque ela ser julgada por um papel, tipo assim, já passou pelo presídio ou não passou pelo presídio, poxa, é um papel, entendeu? Isso não diz pela a índole da pessoa atualmente. Eu acho que o mercado não está pronto para receber essas pessoas. A mentalidade das pessoas que estão empregando ainda é muito fechada. Tem medo de ser assaltada, de passar informação lá de dentro, não sei o que as pessoas pensam, mas não contratam. É um sistema cruel, né? Exatamente, extremamente cruel. Tinha uma entrevistada que ela trabalhava como garçonete num restaurante no Cafundó do Judas. Ela ia de bicicleta, de ônibus, ela se virava para chegar até lá. E novamente, quando chegou até o ouvido deles que ela é ex-70, foi demitida.
E ela foi essa dos R$150 que pegou o ônibus. Então ela tava procurando emprego. Ela falou pra mim, ó, pro tráfico eu não volto. Eu vou trabalhar do que seja, mas pro tráfico eu não volto. Tanto é que quando eu tava quase finalizando a redação do livro, eu recebi uma mensagem no Facebook, assim, graças a Deus conseguiu um emprego. Eu falei, nossa, que bênção. E até hoje eu encontro ela na rua, assim, com uniforme e tudo mais, e é muito gratificante ver uma pessoa, sabe, feliz, empregada, com um emprego honesto. É muito bom ver ressocialização funcionando. Né? Em poucos casos funcionam, mas funcionando. Em poucos casos que o ex-detento também tem força de vontade. Exatamente. Tem um pensamento um pouco diferente do que... Tem ex-detenta do livro que ela quis voltar pro tráfico. Ela falou assim, eu não gosto de trabalhar. Ponto. Ela não gosta de trabalhar. Então ela foi traficar de novo. Vai correr uma vida mais na adrenalina. Exatamente. Eu entrevistei a mãe dela, inclusive, mas ela falou assim, ela desde pequena, assim. Ela sempre gostou disso. Ela fala porque ela fala que ela queria ser bandida. E ela se tornou uma bandida, porque ela sempre quis desde pequena. Agora ela foi presa de novo, e se eu não me engano vai ficar um bom tempo cumprindo a pena com o tráfico que ela estava agora. Bom, o seu livro faz uma análise, né, um recorte da população carcerária feminina no Brasil a partir de Taubaté, né? Sim. Não é a mesma realidade que nós encontramos nos outros estados do país, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas realidades, né? Taubaté ainda está no eixo Rio-São Paulo, teoricamente o mais rico do país, né? Mas e os outros estados? Como que é a situação da mulher? A pior possível, né? Foi o que eu falei, até a questão do absorvente que falta para as mulheres. Aqui no estado de São Paulo, que eu saiba, as mulheres ainda têm esse recurso. Mas para lá, Nordeste, Norte do país, elas não têm. E até a questão da visita também. Elas ficam excluídas da própria família. Eu acho que uma coisa é a pessoa estar presa, mas está presa próximo de casa, onde ela pode receber a visita da família, da mãe, ver os filhos. E quando a mulher, sei lá, é daqui de Taubaté e está presa lá em Roraima, como é que a família vai fazer para visitar? Como é que vai ficar a situação dessa mulher? Longe de tudo, de todos. Será que vai realmente ter uma reeducação naquele presídio ou ela vai só ficar mais revoltada? Carolina, uma das outras frases que eu também vi aqui, né, no Facebook, inclusive Caveirão colocou, também da Carolina, né, a frase diz: sofro mais preconceito sendo crente do que quando era traficante. Essa aí foi da Caroline. Carolina, né? Da entrevistada. Sofro mais preconceito sendo crente do que quando era traficante, né? Por que essa dicotomia social? Por conta da religião, né? Então, assim, é uma coisa muito forte. Eu acho que principalmente por conta dentro dos presídios, né? Quando eu trabalhei, eu via que era muito frequente a visitação de pessoas de uma igreja X para tentar trazer o Espírito de Deus, trazer a religião mais presente na vida das pessoas. Então, assim, talvez sofrer mais preconceito por uma religião é complicado, né? Eu acho que por conta desse preconceito tão enraizado, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou judaico, sou o que for, as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso. Mas em relação a um ex-detento é muito complicado, né? As pessoas pensarem ainda dessa forma. Quando ela me falou isso, ela falou assim que quando ela era traficante ela tinha amigos. Ela tinha vida boa, ela tinha dinheiro, ela tinha droga pra bancar para as pessoas que estavam próximas dela. Então ela tinha amigos. É porque a vida muda. Exatamente. Ela não vai ter mais a vida que ela tinha antes. Agora ela mudou, é de Deus, né? Então assim, parou com a droga, parou com o tráfico, tá uma vida mais correta, mais certinha. Então aí eu acho que o preconceito talvez vem mais do status onde os amigos, né, a família talvez olha para, nossa, mas que estranho, ela mudou, o que será que tá acontecendo? O que mudou? Ela não era assim. Então rola um preconceito, sim. O que eu acho um pouco estranho, porque se a pessoa tá melhor, se ela tá mais positiva, se ela tá trabalhando, se ela tá em busca de religião que for, a gente tem que pensar isso como algo positivo, algo como um progresso, um crescimento, não olhar como algo negativo. Deveriam incentivar ao invés de julgar, né? Com certeza.
Você chegou a fazer também, Verônica, um acompanhamento em relação ao andamento dos processos, a celeridade dos processos? A gente sabe que no Brasil, né, uma das grandes dificuldades que tem muitas pessoas, especialmente os homens, né, quando passam a ler as reportagens, muitos estarem presos, né, já ter sido julgado. Não foi nem julgado ainda, já teria cumprido o prazo e ainda continuam presos. No caso das mulheres, qual é a situação delas? A mesma. Nessa questão do julgamento é a mesma. A demora é a mesma, o processo é lento da mesma forma. O livro ele foi escrito num curto tempo, né? Então eu tive menos de 1 ano para escrever por conta do TCC. Então, o mais próximo que eu cheguei de conhecer um pouco sobre isso foi quando eu fiz um workshop da Pastoral Carcerária lá em Palhoça, em Santa Catarina. E conversando com a coordenadora da Pastoral Carcerária feminina do Brasil, chama Petra, tem muitas mulheres que estão presas para fazer o até elas terem, né? Essa palavra. Mas o tempo, né? Quando falarem para ela o tempo que ela vai ficar presa, então vai ser esse tempo mais aquele 1 ano que ela já ficou, não vai descontar. Então, é complicado. Não tem outra palavra para se definir isso. Outro dado que você apresenta no livro, que nós temos mais de 42 mil mulheres encarceradas no país. 656% a mais em relação ao total registrado no início dos anos 2000. Quer dizer, é uma realidade também que muda de acordo com a nossa sociedade, vai mudando, Fernanda? Vai mudando. Porque eu acho que assim, principalmente agora, em relação ao tráfico de drogas, as mulheres elas estão indo para o mercado de trabalho. Então assim, se o marido tá preso, se o marido faleceu, se aconteceu alguma coisa com o marido, o que ela vai fazer? Não é? Se ela nunca trabalhou antes, ou se ela está indo agora para o mercado de trabalho, e se ela não tem uma condição, se ela não tem uma certa habilidade, ela vai para o mais fácil, ela vai para um caminho que talvez esteja pressionando para ir para aquilo. Então ela vai, ou às vezes, que é muito do que eu presenciei lá no presídio onde eu trabalhei, as mulheres elas iam presas por levar coisas para os maridos no presídio e acabavam sendo presas ali, assim, não só mulheres, mas mães, filhas, irmãs, as mulheres se cunhadas. sujeitam a fazer isso, né? Sim. Entra naquela questão que a gente falou anteriormente. Os homens não fariam isso, mas as mulheres fazem, porque elas têm aquele apego, né, com a família, com companheiros e tudo mais. E se sujeitar mesmo, colocar uma droga lá dentro do canal vaginal e ficar nua na revista, e assim, se sujeitar a isso pra levar droga pro filho, pro marido que tá lá dentro, pra ele conseguir ter um pouco de paz. Então assim, olha em que ponto também a mulher está se sujeitando a isso. Verônica, o seu livro foi lançado e apresentado aqui à nossa sociedade na Bienal, né? Bienal Literária, um abraço para os organizadores. E como que você avalia o impacto do livro? Foi muito, muito surpreendente. Como eu falei, eu não imaginava que o livro fosse ter esse impacto todo, né? A minha ideia inicial era publicá-lo em formato impresso mesmo, ter ele, as páginas, né, o cheiro do livro gostoso. Mas por uma questão financeira não foi possível, porque publicar um livro atualmente é muito difícil. Então a solução que eu encontrei foi publicar em formato de e-book pela Amazon. E lá na Bienal, eu distribuí o flyerzinho do meu livro, tinha um banner lá, conheci muitas pessoas que ficaram curiosas, dei a palestra. As pessoas falam assim, cadê, né, o impresso, onde que eu posso comprar? Eu falei assim, então, infelizmente eu não tenho ainda, tô negociando com a editora, vamos ver o que vai rolar. Mas as pessoas ficaram tão interessadas, foi tão surpreendente isso. Em meio a tantos livros, né, fantasias, romances, as pessoas se interessarem por esse assunto, isso é muito importante. Isso é muito, muito importante mesmo. Além desse impacto na sociedade, trazer essa questão para a sociedade, quais são os outros pontos que você também levanta no livro que a sociedade não está acostumada a enxergar e que de repente as nossas autoridades que nos acompanham também, né, especialmente as que são responsáveis por leis, podem a partir dessa obra mudar os paradigmas? Acho que é muito aquilo que a Carol falou. Você olhar para a pessoa e ver que ela é um ser humano também, assim como você. Sabe, por mais que você tenha cometido erros e tudo mais, você ainda é um ser humano.
tudo aquilo que você é hoje é resultado do que você já passou. Então, pessoas podem melhorar e pessoas podem piorar. Mas ainda assim são seres humanos. E você tem que olhar para elas como tal. E tratá-las como tal. Né? Muitos casos de pessoas sendo tratadas como bichos, enjauladas mesmo, com um monte de gente amontoada em celas. Você acha que isso vai melhorar a pessoa de alguma forma? Particularmente eu acho que não. Eu sou psicóloga para falar a questão psicológica da pessoa, se vai melhorar ou não. Mas, Verônica, jornalista, eu acho que isso não vai melhorar a pessoa em nada. Sabe? Então é você tratar a pessoa como ser humano, vê-la como ser humano. Eu acho que é isso. Bom, a Verônica é jornalista, diz que não pode falar o papel da psicóloga, mas a psicóloga está do seu lado. Né? Então, inclusive foi o meu comentário, né? Da publicidade lá. Eu acho que assim, a partir do momento em que você dá uma chance só, apenas uma chance, e aí a pessoa ela vai saber aproveitar. Eu acho que é apenas uma oportunidade que vai mudar a vida dessa pessoa. É uma oportunidade única em que ela com certeza vai agarrar com todas as forças. Se não agarrar, é porque tem alguma coisa aí. Talvez não tenha atingido uma certa maturação suficiente, às vezes não esteja passando por algum transtorno psicológico, traumas, etc. Mas eu acho que é importante sempre conversar, né? Quando você vai para um serviço e a pessoa pede como que chama o documento? Do atestado de antecedentes criminais, e você já manda a pessoa embora, conversa, o que aconteceu? Porque às vezes tudo bem, é um tráfico, mas foi um assassinato, foi um estupro, foi pedofilia, foi o quê? Então, assim, você vai e conversa, o que aconteceu? Se arrependeu mesmo, de fato? Então, eu acho que o diálogo é tudo para a salvação da nossa humanidade. Vamos ficar só nas 6 histórias que você relata no livro, ou já está pensando na segunda edição? Ficou a história para fora? Ficou a história para fora. A pessoa pede, né? Quem já leu fala assim, mas não vai ter uma continuação, né? Porque a gente começa a ler as histórias e a gente fica tão interessado naquele assunto e não vai ter algo a mais? Quem sabe, né? Planejando alguma coisa pela frente. Primeiro eu preciso publicar esse aqui para depois começar a trabalhar em outros, né? Vamos ver como é que vai ser. Se Deus quiser, sai coisa mais. Né? Bacana. Vocês estão promovendo palestras também em entidades, em escolas, a respeito do assunto? Eu procurei algumas escolas, até tipo as escolas que eu já estudei mesmo, pra falar assim, gente, eu sou ex-aluna de vocês, escrevi um livro e tal. Até agora de escola não tive retorno. Eu tô como integrante agora do Clube de Literatura Elas Reveladas, que é um clube aqui de Taubaté que lê somente mulheres. E o pessoal do clube tem esse projeto, né, essa ideia de levar um dia uma roda de leitura para dentro de um presídio, para ler um livro lá e debater o livro lá e tal. E estão incluindo o meu livro, então tá aí um novo projeto, quem sabe vai sair, se Deus quiser sair. E assim a gente vai caminhando, né. A Bienal foi o primeiro passo, vamos ver o que vai ser isso pra frente. Desse trabalho também há a possibilidade de sair, já que você é jornalista, né? Um audiovisual, trabalho, seja ele um filme, um documentário? Precisa de um documentário, mas é uma coisa que demanda bastante tempo. Você sabe que a gente estava falando sobre isso antes. O documentário, ele é trabalhoso, até a questão das mulheres se exporem, né? Poxa, pra falar pro celular, gravando áudio, já foi muito complicado elas aceitarem isso. Imagina uma câmera na frente delas. Então elas têm muito receio, por mais que tenha maneiras, né, visuais de se tampar ou de se trabalhar, né, a imagem delas, ainda tem muito receio. Você chegou a ver que tem um documentário da Netflix sobre os presídios, acho que mais severos do mundo? Me falaram, esse documentário eu não assisti ainda. É muito bom, vale a pena, porque eu acho que é só masculino, se não me engano. Tem no Brasil, inclusive. Quando eu estava escrevendo, eu assisti muito documentário da TV Aparecida, que eles fazem muito esse trabalho com cárcere. E foi aí que eu também encontrei a pastoral carcerária feminina, né? Tive contato com a irmã Petra. E fizeram muito documentário sobre as mulheres no cárcere. A criança que estava presa junto com a mãe, né? A criança que é inocente estava presa junto com a mãe. E quando sai, a criança se assustando com o barulho da moto passando na rua, sabe? Nunca viu uma moto, que é uma moto. E a criança já tem 1 ano, sabe? Então, eu me baseei bastante nesses documentários também. Depois de você fazer todo esse trabalho, a Carolina também fazer análise, né, de todo o comportamento apresentado, que soluções a gente poderia apresentar para a gente melhorar o nosso sistema carcerário no Brasil, especialmente voltado às mulheres? Olha, eu como jornalista, acho que eu não estou apta a apresentar soluções.
Eu acho que o meu papel na sociedade é mostrar os fatos. Né? É o que a gente aprende na faculdade. Você tem que ser imparcial. Por mais difícil que seja ser imparcial, a gente tem que fazer o máximo. Então, eu ouvi essas mulheres e eu relatei a história delas. Agora, soluções, eu acho que cabe um sociólogo, um antropólogo, um advogado. Eu não sou apta para falar soluções. Eu vejo e tenho a minha opinião pessoal. Mas profissional mesmo não posso falar sobre isso. Acho que cabe mais a um outro profissional. Tem alguma oportunidade que as pessoas vão poder te ouvir aí depois da Bienal? Né? Tem algum evento já marcado? Ou por enquanto ainda não, aliás, estou aceitando convites. Aceito convites para eventos e tudo mais, falar em escolas, em rodas de conversa, clubes do livro. Aí, à disposição para quem quiser conhecer meu trabalho também. Se quiser acessar minha página no Facebook, né, Verônica Monteiro Escritora, tá lá para quem quiser dar uma olhada no trabalho. Muito obrigada. Bacana. E se uma editora também quiser imprimir? Opa, tô aqui aceitando. Então, por favor, deixa os seus contatos certinho, fique à vontade. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu Facebook, a página no Facebook é Verônica Monteiro Escritora, o Instagram é 0800 Verônica. Que bacana. Carolina quer deixar também o contato? Carolina tem um trabalho bonito, gente, sobre aí o amor, né? Já esteve falando com a gente na TV Cidade, fora outros trabalhos, né? Vamos passar de tudo. Meu Instagram é @psi Montanieri e Facebook Carolina Montanieri, psicóloga comportamental. Faço lives quase todos os dias, de segunda a quinta, posto bastante conteúdo lá, então, por ser psicóloga comportamental, a gente trabalha então comportamento, nem tudo é comportamento. Bom, gente, nós estamos aqui terminando no finalzinho do nosso programa das 6. Eu quero agradecer a nossa equipe aqui, né, o Felipe Suzigan, que esteve registrando as nossas imagens, junto também com a nossa querida Lili Margarete, a nossa Claudinha Mello também nos nossos bastidores, né? E antes de terminar, eu quero parabenizar o artista, o bailarino Matheus Vasconcelos, né, que nesse sábado fez aqui em Taubaté o lançamento do projeto IELO, Me Dê um Abraço, Não Suicida, né? Ou é o contrário, Não Suicida, Me Dê um Abraço, acho que é o nome mais correto, né? Que foi feito no nosso Teatro Metrópole com o lançamento do livro Carta para mim Mesmo, um trabalho muito bonito, lindíssimo mesmo, né? A gente teve a oportunidade de assistir e se emocionar, né? Do começo ao fim, eu chorei, né? E saí realmente tocado e bem diferente, né? A partir desse projeto que ele está lançando. Muito legal também que ele está reunindo profissionais da educação, profissionais da área do comportamento, da psicologia, né? E o trabalho não fica restrito só ao mês de setembro, né? Que é quando oficialmente é lembrado aí, né, o combate à depressão suicida. Bom, agradecendo ao Jefinho na nossa programação, a gente agradece também a você todo o carinho que tem no nosso programa das 6 e desejando uma ótima semana, esperando você às 18 horas nesta terça-feira.